Muito boa noite! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da série Segurança em Foco. Hoje nós vamos estar falando sobre o tema comportamento humano em segurança no trabalho. Então aproveitem que a nossa convidada é mais do que especial. Hoje nós vamos estar falando com a Carla Mikoski, que é especialista nesse tema há 18 anos. Olá, Simone! Muito boa noite! Seja bem-vinda! Aproveitem quem está aí e encaminhem essa live para quem vocês conhecem. Essa vai ser a nossa quarta convidada. Então a gente já teve aqui. O primeiro foi o Gilval Menezes, a gente falou sobre segurança diferente. A gente também falou sobre temas relacionados a comportamento brevemente. A gente também falou com o Rico Martins, foi o nosso segundo convidado, onde a gente trouxe a aprendizagem em saúde e segurança no trabalho. Nós falamos com a Ana na segunda-feira, que nós falamos sobre fatores humanos, e hoje a gente vai estar com a Carla Mikoski falando sobre comportamento em segurança no trabalho. Sejam todos muito bem-vindos. Eu costumo entrar um pouquinho antes da nossa convidada para que vocês possam chegar, para que vocês possam enviar essa live, para a gente já iniciar a conversa e ter pessoas por aqui. Fiquem à vontade para interagirem, comentarem. Eu vou estar lendo o comentário de vocês ao longo da live também. Boa noite, Bruna. Bruna sempre presente. A Carla já está aqui. Vamos aguardar mais um tempinho para eu já convidar ela. E logo a gente já inicia. Se vocês tiverem alguma dúvida, boa noite, Ramon, boa noite. Acho que é Wilbert, não sei. Sejam muito bem-vindos. Se vocês tiverem alguma dúvida relacionada a comportamento, já vão mandando aqui no chat, que assim que ela chegar, a gente já inicia essa conversa, que eu tenho certeza que vai ser muito gostosa. Ó, o Cedemir já tá marcando presença nessa noite. Muito boa noite. Já estou aqui com o meu copinho para me manter hidratada ao longo dessa live. Como vocês sabem, ele é meu companheiro de todas as lives. Eu confesso que eu estou um pouquinho nervosa para essa live. Eu vou explicar o porquê antes de a nossa convidada entrar. Quando eu fiz a faculdade de psicologia, não se falava, e ainda não se fala dentro do curso, a possibilidade de o psicólogo atuar dentro da segurança no trabalho. E quando eu fui pesquisar e me aprofundar sobre o tema, isso só se despertou em mim a partir do momento que eu ouvi a palavra comportamento junto com a segurança. Olá, Jackson, seja muito bem-vindo. Quando eu ouvi que a gente precisava modificar o comportamento das pessoas para elas fazerem uma segurança mais eficaz, isso me acendeu um sinal de alerta. Foi aonde eu fui pesquisar o que a gente poderia fazer, porque para mim aquilo ali não era possível, e hoje a gente vai estar ouvindo, né, a Carla explicar mais sobre isso. E eu fui pesquisar, e quando eu fui pesquisar, eu descobri que tem psicólogos atuando na área. A primeira pessoa que eu tive contato foi a Juliana Bley, que eu descobri, né, o trabalho dela, e a segunda foi a Carla. Então, assim, pra mim é uma honra ter ela aqui hoje para conversar com a gente, uma psicóloga que dedica a sua carreira para falar sobre comportamento em segurança no trabalho. Então, meu coração fica bem quentinho e bem ansioso também pra gente ter essa conversa, ter esse bate-papo, que eu tenho certeza que vai ser gostoso. Vou aproveitar e já... Vamos ver. Boa noite, Sérgio, tudo bem com você? Vamos lá. Oi, boa noite, Kendra. Boa noite. Ah, não acredito que eu não tô te vendo. Por quê? Não creio, pra mim você não tá aparecendo. Ai, meu Deus, deixa eu ver. Vamos fazer Mas talvez coisas aqui. pros outros você esteja, talvez só pra mim que não.
O pessoal precisa nos ajudar, então. Mas se não eu entro de volta, quem sabe, Kendra? Olha, a Bruna falou, estou vendo vocês duas. Realmente sou eu que não tô vendo você. Ah, e agora? Qualquer Que horror. coisa a gente... Não, qualquer coisa a gente segue assim. Eu senti ver. Nossa, mas que ruim. Aconteceu isso na live com a Dilson, sabia? Peraí. Vamos tentar aqui fazer alguma coisa. Ixi, gente. E agora? Deixa eu fechar aqui. Abrir de novo. Que pena. O pessoal tá vendo nós duas. O problema agora é eu ver você. Ah, Ai, Instagram, não acredito que você vai me pregar essa peça justo hoje. justo hoje. Ah, não acredito mesmo. Eu vou fazer o seguinte, pessoal que está aqui, eu vou fazer mais uma tentativa. Eu vou encerrar a live e eu vou abrir ela de novo. Pode ser, Carla? Ô, Kendra, minha sugestão, será que não dá para, você não consegue me tirar e me convidar de volta? Ou eu te peço para participar? Talvez seja assim? Eu não consigo tirar você. Não, deixa eu ver se eu consigo sair. Acho que eu não consigo. Deixa eu tentar sair. Vou sair. Tá, Fica aí. tá bom, tá aqui. Vamos ver, gente, a gente vai dar um jeito. Poxa, eu aqui abrindo meu coração. Se o Instagram me pregar uma dessa de eu não conseguir ver a Carla, eu vou fazer o seguinte, qualquer coisa eu abro o Instagram aqui no meu computador e eu vejo ela e eu vou ver a live. Né? O que vocês acham? Que aí a gente... Vamos ver. Carla, você me avisa se você vai entrar, já que eu não consigo te ver. E agora? Eu ainda não consigo te ver. Não, mas olha, eu fiz uma gambiarra aqui. Sim. Eu coloquei a live no meu computador pra conseguir te ver. Então tá. Então vamos ver se você. Vamos manter assim, que aí eu consigo te ver pelo meu computador, não tem problema. A gente dá os nossos pulos por aqui. Tudo bem. Se ficar bom pra você, ok. Ah, tá tranquilo. Vamos iniciar, então, primeiro. Eu acho que você viu eu abrindo meu coração pro pessoal, né? Mas é um prazer imenso ter você aqui. Eu tô muito grata de poder conversar com você e ter essas trocas. Quando eu fui atrás de entender melhor sobre a relação da segurança no trabalho com a psicologia, você foi uma das primeiras que apareceu o trabalho e eu me encantei, inclusive falei sobre isso com você, né, nos bastidores. Então, muito obrigada por ter aceitado conversar comigo. Kendra, eu que te agradeço, fico muito feliz. Eu tenho um pouco essa sensação também, ainda, né, nos dias de hoje, que dentro da psicologia a gente ainda é um grupo muito pequenininho, né? De pessoas que se interessam, que brilham os olhos para a área de segurança. Normalmente quem vai buscar a área né, do conhecimento da psicologia está ainda muito voltado para a atuação clínica, né, da psicologia clínica tradicional. Então é muito gostoso assim ver que tem pessoas novas chegando e se interessando e abrindo possibilidade para novos profissionais atuarem nessa área que é tão carente, tão necessitada do trabalho da área da psicologia, da área de humanas, né, de uma forma geral. Quero dar boa noite para todo mundo que está aqui na live, porque eu estou vendo o pessoal aqui já comentando, o Ale, o Cedeni, né, que são parceiros queridos. Então, boa noite, pessoal, muito bem-vindos e obrigada pela presença, pela parceria aqui junto com a gente. Se você vê que eu estou olhando aqui para baixo, é porque eu estou olhando para a telinha do computador para ver você. Então, às vezes eu vou parecer que eu estou de olho fechado, mas eu não estou, não. Eu estou te olhando aqui, tá? Tá, combinado. Pessoal, muito bem-vindos. Vamos iniciar então, Carla. Eu gostaria que você contasse pra gente um pouco da sua trajetória. Acredito que a maioria do pessoal que está aqui já conhece, mas eu acho importante relembrar, viver, aprender.
e é dar o contexto que é tão importante dentro de qualquer ambiente. Então eu gostaria que você contasse pra gente um pouco da sua história até aqui, da sua trajetória, e inclusive como que surgiu a Única. Tá, legal. Bom, eu sou formada há 20 anos, né? Eu me formei esse ano 21 anos, me formei em 2003 na faculdade, na universidade, né? A PUC do Paraná, eu sou curitibana. Antes de falar até da minha formação, eu sou filha de pais empresários, ou seja, que eu vivi, né, cresci nesse modelo de que o trabalho é um motorzinho interno dentro do meu pai e da minha mãe, né? Eles que correram atrás de tudo, assim, eles nunca foram funcionários, empregados, eles sempre tiveram essa veia empreendedora. Então, isso eu acho que é um elemento e um dado da minha história muito importante para a gente poder falar como que eu cheguei na Única, né? Então, meu pai, com muito esforço, pagou minha faculdade, né? Que na época era algo muito pesado, assim, na Pontifícia Universidade Católica do Paraná. E eu, ao longo da faculdade, já fui assim olhando e me brilhando os olhos para as áreas da psicologia que não eram a clínica, que estavam mais ligadas ao mundo do trabalho, ao mundo da inovação, né? Então, nos últimos anos ali da minha faculdade, eu comecei a desenvolver algumas pesquisas e alguns trabalhos na área da psicologia do consumidor. E isso me levou a fazer um estágio, né, em uma grande rede de livrarias, que é a Livrarias Curitiba, em Curitiba. E lá eu trabalhei junto com o Júlio Turbay, da empresa Comportamento. E eu era estagiária dele e fazia um trabalho todo voltado com atendimento a clientes, com todo um repertório assim que não tinha nada a ver com segurança do trabalho. Mas, à época, o Júlio estava fazendo a sua defesa de doutorado, né, na época, com toda essa linha de estudo voltada para a psicologia aplicada à segurança do trabalho. E logo ali no mesmo ano que eu era estagiária dele, ele já fundou a Comportamento junto com a Juliana e com o Odilon. E pouco tempo depois eles me convidaram para trabalhar, né, depois que eu me formei, na verdade, porque eu fiquei um tempo ainda trabalhando nas áreas tradicionais de RH, na livraria. E aí, para o Júlio me conhecer, né, a Juliana me conhecia, assim, de relance, porque eu era caloura dela na faculdade, então ela se formou 1 ou 2 anos antes do que eu, não, acho que uns 3 anos antes do que eu. E então, eles me convidaram para trabalhar junto com a Juliana, né, dentro da Comportamento. E assim, o que eu sabia sobre segurança do trabalho? Nada, absolutamente nada. E eu me lembro muito bem, eu até tive oportunidade agora no Summit de ver o Sandro Piussi lá da Gerdau apresentando um trabalho belíssimo que eles estão fazendo lá. E eu falei, cara, isso me lembra as cenas iniciais do meu trabalho, né? Assim, foi 2005 ou 2006, se não me engano, e a primeira vez que eu pisei numa aciaria, meu Deus, Kendra, eu nunca tinha entrado, né, num ambiente industrial de tamanha magnitude e risco. Então aquilo era, assim, para mim, uma baita novidade. Imagine uma menina de 25 anos entrando nesse contexto, né? E fui aprendendo tudo, né? Tudo mesmo, assim. Desde o que é essa realidade industrial, o que é uma grande organização, a estruturação, o que é a segurança do trabalho, o que são as legislações, as normas. Assim, foram degraus, né? Aí, para se desacortinar, o que é a psicologia da segurança do trabalho diante de tudo isso, né? Eu fiz trabalhos muito longos e importantes junto, assim, ó, ombro a ombro com a Juliana Bley, né? Na época que ela estava, assim, na ativa. A gente
embarcava nas plataformas de petróleo lá em Macaé e fazíamos trabalhos assim muito junto com a operação mesmo, né? E, obviamente, a gente ia consumindo e construindo conhecimentos na medida em que a gente conseguia acessar, né? Então, vamos pensar, sei lá, 15 anos atrás, o que havia de conhecimento disponível nessa área ainda era muito limitado, né? Então, eu aprendi muito, tá? Mas muito mesmo, na época que trabalhei na Comportamento. O Júlio Odilon são baitas referências para mim, a quem eu tenho um sentimento de gratidão enorme, continuo, né, referenciando a Comportamento. E a Ju, que é uma parceira de vida, ela segue sendo uma mestre assim no caminho, uma baita inspiração. E ainda bem, né, Kendra, que hoje a gente tem muitos outros pensadores na área das ciências humanas estudando, produzindo conteúdo, compartilhando e trazendo novas inspirações dessa segurança diferente que a gente está tanto ouvindo falar, né, na atualidade. Então, Ronagel, o Decker, né, outros pensadores aí que estão trazendo uma psicologia moderna, né, ou uma ciência moderna voltada para as pessoas. Então eu fico muito feliz, né, de ver esse amadurecimento do conhecimento também, coisas que antes eram, sei lá, faziam mais sentido dentro do núcleo da psicologia e tal, até a própria linguagem que a gente usa, porque às vezes a nossa linguagem não alcança, né, e eu vou falar um pouquinho mais sobre isso hoje, não alcança esse universo business, esse universo industrial, que tem uma realidade de pessoas mais da área de exatas, né? Então, essa adaptação, esse cuidado com a nossa linguagem, com a forma como a gente explica as coisas também é algo essencial. Então, como é que a Única surgiu? Depois, eu fiquei 5 anos na Comportamento, fui convidada para trabalhar na Caterpillar, trabalhei 3 anos dentro, né, como empregada, como funcionária, e aí aqui faz um link lá com a minha história, né, de vida. Não me encaixei dentro dessa função interna dentro da empresa, porque eu gosto da coisa de ser a empresária, de correr atrás, de fazer os movimentos, de estudar, de buscar, né, referências, coisas atuais para o meu trabalho. E quando eu saí da Caterpillar, algumas pessoas que já me conheciam pelo meu trabalho da consultoria voltaram a me procurar. E a Única surgiu assim, para atender demandas já que estavam aparecendo. E eu falei, eu acho que é a consultoria mesmo. E aí eu comecei a prestar serviço para alguns clientes e isso foi tomando corpo, né? Fui trazendo alguns parceiros, né, que são muito importantes para mim até hoje, né? São parcerias que estão vivas comigo até hoje, que me ajudam a atender as demandas dos meus clientes. E a Única nasceu com essa ideia, Kendra, de trazer um olhar para as realidades das empresas que seja um olhar único. Ou seja, como que eu entendo as demandas específicas de cada organização e como que eu desenho propostas que se adequem àquela necessidade, né? Então, ano que vem a Única faz 10 anos já. Estou super feliz. Incrível! Já estou preparando um monte de novidades, né? E muito feliz, assim, eu verdadeiramente amo o meu trabalho, é a minha mola propulsora, assim, né? E sou muito realizada em ter feito essa escolha, em ter aprendido e continuo aprendendo muito, assim, né? Nessa área. Ai, eu acho incrível, assim, quando eu tava pesquisando e eu me deparei com a Única, na verdade a Única chegou antes de você, né? Primeiro eu conheci a Única, depois eu conheci a Carla. Foi muito bacana todos os conteúdos que eu encontrei, porque eles não eram conteúdos genéricos e simplistas. Você
até hoje, quando eu vou preparar algum treinamento, onde eu vou falar sobre percepção de risco, enfim, eu sempre visito o seu site para rever aquele conteúdo e me aprofundar nele, sabe? Que algumas coisas vão fugindo, assim, da nossa mente. E isso é muito interessante, esse tipo de conteúdo que realmente agrega e leva em consideração toda a complexidade que é o comportamento, tudo aquilo que vai influenciar sobre como a pessoa faz as suas atividades dentro do ambiente de trabalho. E aí acho que ano passado, quando surgiu quando surgiu a palestra interativa que tinha um personagem... O Túlio. Túlio, nossa, o que foi aquilo? Assim, eu não participei, né? Não sei como que é, mas a hora que você trouxe a ideia disso, que você levou, eu fiquei, cara, é genial o storytelling para falar sobre isso. Olha que diferente. E o quanto que isso é precioso hoje em dia, sabe? Então, claro que eu tô falando aqui, né, num lugar assim de alguém que prestigia muito o seu trabalho, mas olhando para as soluções que a gente tem hoje dentro do ambiente da segurança do trabalho, a Única ela vem com uma pegada bem criativa. E isso é sensacional. Então fica aqui o meu parabéns para você com relação a isso. Ai, que legal! E essa palestra, que foi construída junto com os meus parceiros, Mariane Mesquita, Gabi Conter e Rico, ela é uma palestra principalmente para desmistificar essa questão da percepção de riscos, que hoje está apanhando muito, né? Quer dizer, a gente acaba tendo um viés de colocar a culpa, né, de tudo que acontece na percepção de risco. E a palestra vem com esse storytelling para tentar mostrar para as empresas que isso não é uma responsabilidade individual, né? A percepção de risco não é algo que está conectado somente ao indivíduo, mas principalmente ao ambiente, né, onde ele está inserido e a maneira como ele é estimulado a olhar e cuidar dos riscos, a controlar os riscos. Então, é uma palestra que faz muito sucesso, eu ainda faço bastante, né, e que ajuda a tirar um pouco esse preconceito nosso de achar que tem que consertar o sujeito, né? De tem que consertar a pessoa. Mas e fico feliz de você falar que é criativo, assim, porque eu sempre acho que eu sou tão tradicional nas coisas, sabe? Então, bem legal, bem feliz de ter esse feedback. Nossa, eu acho muito bacana isso de você falar que a Única ela foi construída para ter esse olhar único, porque existe muita receita de bolo hoje em dia também, sabe? Eu vejo muito isso. E entender que não existe soluções prontas, nem fórmulas mágicas, e que é necessário olhar com carinho para a realidade da empresa, para a realidade dos colaboradores que vão ser usuários desses nossos serviços, é essencial. E ter uma empresa tão grande quanto a Única e uma profissional tão incrível quanto você levando isso adiante, com certeza vai chegar mais à frente. Eu quero aproveitar que foi. Tá chegando o delay aqui pra mim, eu só tô ouvindo você rir, mas não tô vendo você. É que eu fiz um coraçãozinho pra você. Ah, obrigada. Daqui a pouco ele aparece aqui na tela do meu computador. Tá. Eu quero aproveitar e iniciar pedindo que você explique o que é o comportamento relacionado à segurança no trabalho. E por que eu trago essa pergunta logo de início? Hoje a gente vai... Agora apareceu o coração. Hoje a gente vai para dentro das empresas para dar os treinamentos, para fazer CIPARTs, palestras, enfim. E a gente ainda ouve muito uma queixa dos profissionais da área de segurança no trabalho, de chegar muitas vezes e perguntar: ai, Kendra, o que a gente pode fazer de ação... Perdão, o que a gente pode fazer de ação para que os colaboradores usem EPIs ou para modificar o comportamento deles para que eles façam as suas atividades com maior segurança. E aí foi uma das coisas que fez eu entrar dentro da segurança no trabalho, foi essa visão de entender, eu acho que as pessoas estão entendendo que comportamento é uma coisa, mas ela é outra completamente diferente. E eu queria ouvir de você o que é o comportamento e como que ele se relaciona à segurança no trabalho.
Só isso. Quanto tempo? Só isso. 2 horas, tá bom? Você quer madrugar, assim? Eu sei que é um assunto super complexo, sim, né? Mas precisamos falar sobre. Sem dúvidas, né? E assim, ó, primeiro, a relação do comportamento com a segurança do trabalho é a mesma do comportamento em qualquer área da nossa vida, né? O comportamento ele é transversal a todos os temas, à produção, à segurança, à qualidade, ao custo, a qualquer tema que a gente possa vir falar, ao relacionamento conjugal, né? À vida em família, etc. E quando a gente escuta isso, né, dentro das organizações, a gente precisa fazer uma ação voltada para o comportamento, ou a gente já fez de tudo aqui, mas o problema é o comportamento das pessoas. Existe uma grande dificuldade, e aí eu posso te afirmar que há 20 anos eu tento explicar isso para as pessoas, né, e continuo explicando isso, que é a gente entender, primeiro, o comportamento é uma parte da conduta humana. O comportamento é só o comportamento. Ele não é a personalidade, ele não é o caráter, ele não é o valor, ele não é a crença das pessoas. Ele é um elemento. E qual elemento é esse? São aquelas ações que uma pessoa faz, né, que ela age, que estão relacionadas à situação e ao contexto, ao ambiente onde ela está inserida. Então, vou te dar um exemplo bem básico, bem simples para a gente entender, né? A Carla trabalha há 20 anos, né? Eu falei aqui, há quase 20 anos, com o tema de segurança do trabalho, ela foi aprendendo isso ao longo da vida. Portanto, segurança é um valor para Carla. É um valor. Eu considero que é um valor, eu pratico isso tem uma natureza em mim que é diferente nas outras pessoas, tá? Isso quer dizer que a Carla nunca botou a filha dela para andar no carro sem cadeirinha? Apesar da filha dela ser a coisa mais importante na vida dela? E aí? Por que a Carla faz isso? Pode falar. Não, eu ia falar, possivelmente já fez, porque é algo que a gente vai falhar em algum momento, nem sempre a gente vai estar olhando esse contexto ou levando sempre isso à frente das nossas ações, né? Porque quando a gente olha para o comportamento, a gente vai entender que ele é altamente influenciado pelo contexto e pela situação que às vezes é momentânea que a gente está vivendo. Então, são situações que às vezes podem não ser via de regra, mas pode ser algo que está acontecendo ali, naquela fração de tempo, e que acaba influenciando muito mais o meu modo de agir do que no valor que está lá, né, que é forte, que é sólido. Isso existem vários estudos no campo da psicologia, né, que demonstram que pessoas que têm uma conduta muito adequada, etc., em determinadas circunstâncias, em movimentos de massa, etc., agem de outra forma. Por quê? Porque estão sob influência daquele contexto. Então, se a gente quer, ou se a gente gostaria de modificar, se a gente puder usar essa palavra, o comportamento das pessoas, se a gente quiser impulsionar esse comportamento das pessoas, o que a gente precisa fazer? O que a gente pode fazer? A gente pode tratar de melhorar o contexto, o que está ao redor, o que está estimulando e principalmente os ganhos que as pessoas têm, os micro-reforçadores, por exemplo, que a gente tem no dia a dia, que vão dizer para essa pessoa que o que eu espero delas é que eles ajam com segurança. Ou, se eu estiver lá na área de qualidade, que eles ajam com qualidade. Mas o fato é, Kendra, se eu não fizer nada, né? Vamos dizer assim, se a gente não faz nada de maneira intencional para reforçar ou para reforçar as ações diárias das pessoas a respeito de segurança, outros reforçadores vão estar presentes.
E quando eu falo de reforçador, eu não estou falando de elogio. Eu não estou falando de elogio, eu não estou falando formalizar isso. Eu estou falando que, na natureza do decorrer do trabalho, existem algumas coisas pelas quais, por exemplo, a liderança, né, que é um fator muito importante dentro do contexto de trabalho, que essa liderança vai dedicar mais a energia, o interesse, a atenção dela diante dos seus colaboradores. Que perguntas eu faço no cotidiano para as minhas pessoas, para as pessoas que trabalham comigo? Pelo que eu me interesso? O que eu busco saber deles? Eu busco só saber quando é que acaba, né? Quanto tempo falta para concluir? Que horas que a gente entrega? É nisso que eu tô, né? Ali no dia a dia, é isso que eu boto minha atenção? Ou será que eu consigo colocar minha atenção em outras coisas? Porque isso diz para as pessoas o que é importante. É isso, né? Para o que eu, como líder, estou direcionando o meu olhar e a minha atenção? Que perguntas eu faço para as pessoas? Então, trabalhar com o comportamento é óbvio, né? Isso eu estou falando assim, questões mais relacionais, mas também como é que eu preparo esse ambiente, né? Como é que eu dou as condições adequadas para essas pessoas trabalharem? Como é que eu cuido da saúde? Como é que eu cuido da alimentação delas? Como é que eu cuido das jornadas de trabalho? Isso também é manejo de contexto. É eu proporcionar a melhor condição para que a pessoa apresente o comportamento que eu espero. E uma outra coisa que também a gente é muito ruim dentro das organizações, quando a gente trata de comportamento relacionado à segurança, é de deixar claro o que eu espero das pessoas quando eu falo de comportamento em segurança. Muitas vezes, Kendra, é uma fala assim: olha, faz com segurança, tá? Cuidado, hein, para fazer aquilo de lá. Ó, não vai cair lá de cima, pelo amor de Deus, tá? E isso não é o suficiente para a gente poder dar a referência do que a gente espera que as pessoas façam, né? E depois ainda, assim, como que eu vou trazer um micro reforçador, como que eu vou dar atenção, se eu nem sei o que eu espero das pessoas com clareza, né? Sim. Então, isso fica meio torto, sabe? E aí, o que comumente acontece? O momento onde a gente evidencia, escancara-se que o comportamento de segurança não foi bom, é um momento do acidente. E nesse momento, todo mundo bota os olhos em cima do comportamento em segurança. Todo mundo, a organização inteira. Só que isso tem um fator de reforço negativo para as pessoas, né? Não, assim, puxa vida, que bom se toda essa energia e toda essa atenção pudesse ser dada antes ou de maneira preventiva, né? Então, tem, no meu ponto de vista, né, e a gente tem cada vez mais estudado o quanto tudo aquilo que envolve o contexto, e o contexto é único de cada organização, não vai ter contexto igual, né? Dentro da mesma empresa, eu trabalho com isso todo dia, é a mesma empresa, tem uma unidade no Nordeste, duas unidades no Sudeste, uma unidade no Sul, são contextos completamente diferentes e que precisam ser analisados, compreendidos nas suas particularidades, né? E aí, como que eu posso fazer esses manejos um pouco mais intencionais, tá? A respeito do contexto, de como esse contexto está influenciando a forma como as pessoas podem se comportar de maneira melhor, mais segura e mais adequada. Perfeito, não tem exemplo melhor. Esses dias eu fiz um stories justamente porque surgiu uma caixinha de perguntas relacionada a isso. E eu falei, olha, se você olhar para a pessoa, cada ser humano é um ser complexo, diferente um do outro, com criações diferentes. Mesmo que você
vamos lá, tenha gêmeos e eles foram criados pelo mesmo pai, pela mesma mãe, passaram pelas mesmas coisas, vão ser seres humanos diferentes com comportamentos, atitudes, crenças, valores, enfim, diferentes. Então a gente é super complexo, né? Então não é à toa que a gente demorou tanto tempo para entender sobre o DNA. Se você for tentar olhar para a pessoa que está ali, para analisar o comportamento dela, vai demandar algo que, primeiro, não se tem conhecimento, a maioria das pessoas não se tem conhecimento. Segundo, que você não tem esse tempo, né? Agora, se você pega essa pessoa, vamos lá, se a gente tá falando de comportamento, você pega essa pessoa, ela tá dentro dessa unidade aqui, dentro dessa empresa, e essa pessoa sai dessa empresa aqui, e aonde ela, né, era dito que ela tinha um comportamento muito inseguro, aonde ela não seguia as coisas de segurança, e ela vai para uma outra empresa, e nessa outra empresa ela começa a ter um comportamento seguro, será que o problema era a pessoa ou era o ambiente em que ela estava? Como será que é esse contexto de trabalho? Então não adianta a gente querer falar de comportamento, porque minha visão sobre falar que é um comportamento inseguro, a pessoa está tendo um comportamento inseguro, é querer colocar muitas vezes nas costas dessa pessoa os erros, os problemas de segurança ou de qualquer outro setor. Então, é você ser superficial. A palavra comportamento dentro da segurança no trabalho, ela se tornou superficial, uma muleta para dizer assim, olha, quando errar, foi o comportamento da pessoa. A gente vai fazer uma investigação de acidentes, foi porque a pessoa errou, foi o comportamento dela. Faltou isso, foi um comportamento inseguro. Eu não sei se você visualiza dessa mesma maneira, mas a gente vê muito isso. E é engraçado, porque é só parar para pensar. Quando você se conhece, né? A gente se conhece nosso corpo, a forma com que a gente reage às coisas. Quando você tá com a sua família, você se comporta da mesma maneira do que quando você tá com os seus amigos? E você se comporta da mesma maneira quando você tá com alguém mais íntimo? Não! Então, é o ambiente, não é você. Não é você que, nossa, agora você tá tendo um comportamento aqui, agora você tá tendo outro comportamento lá, você parece 3 pessoas. E não é. Você simplesmente está se adaptando ao ambiente e aquilo que o ambiente está te provocando. É isso. E isso não quer dizer que você não tenha uma personalidade, isso não quer dizer que você não tenha valores, isso não quer dizer que você não seja uma pessoa de atitude dentro de determinados contextos. Então, por isso que é complexo, né, Kendra? E sim, infelizmente, a palavra comportamento, ela tem viés no senso comum, todo mundo entende um pouquinho de comportamento, ou quer dar um pitaco no comportamento, ou acha que o problema é o comportamento, então a gente... Mas existe uma vasta área de estudos sobre o comportamento humano, que, como eu falei, e gosto sempre de reforçar, é uma parcela da conduta humana. A gente não vai consertar tudo, né? A gente não vai mudar o mundo trabalhando o comportamento, mas o comportamento das pessoas, ele sim, se a gente sabe fazer os estimuladores, os reforçadores adequados, né, dentro de cada contexto, se a gente consegue trazer isso de maneira mais assertiva, ele pode sim ajudar a influenciar o comportamento. Eu gosto muito do trabalho do Todd Conklin, né? E ele fala: o contexto impulsiona o comportamento. Sim. E uma outra frase que ele diz, que está em linha com isso que a gente estava falando, né, sobre culpabilização, que o comportamento tá ali, tipo, então é você o culpado, né, e o Conklin fala assim: as empresas não são vítimas dos acidentes de trabalho, né? É muito pelo contrário, elas são as responsáveis por promover esse ambiente de segurança, essas diretrizes claras, os reforçadores adequados para que as pessoas entendam que é isso que elas precisam fazer, né? Então, é extremamente importante que a gente cada vez mais vai tendo clareza. O outro princípio que eu acho genial do Conklin, que é
a reação da liderança importa, diz tudo. E é verdade. Como é que a gente reage aos comportamentos? Ou como é que a gente pode demonstrar no dia a dia que o que nós queremos como líderes é ver esses comportamentos de insegurança acontecendo, né? Como no final do dia, quando a gente trabalha bem com segurança, não acontece nada, a gente precisa de outros tipos de reforçadores, né, Kendra? A gente precisa apresentar ali a nossa expressão de, puxa, gente, que massa, conseguimos mais um dia sem acidente. O que a gente fez de diferente para conseguir isso? Como que vocês alcançaram esse mérito? Teve alguma oportunidade de melhoria? São coisas que a gente pode fazer para não deixar o negócio passar em branco, para a gente poder fazer as pessoas refletirem, pensarem, né? E cada vez mais tudo isso se conecta com essa mentalidade, né, com essa ideia de que a gente precisa promover ambientes cada vez mais com segurança psicológica para as pessoas poderem falar do que elas estão vendo de oportunidade, de como, né, a gente pode atuar de maneira mais preventiva, porque isso é um baita desafio. Por quê, Kendra? Porque as empresas têm quilos, linhas e mais linhas de plano de ação preventivos que estão parados, que eles não conseguem escoar. E a gente está falando, nós temos que ouvir as pessoas para identificar mais oportunidades para a gente agir preventivamente. Eu não estou dando conta nem do que está lá evidenciando, nem de tratar as ações do acidente que já aconteceu. Então, mudar, e aí de novo, a liderança que de fato precisa fazer convergir aquilo que é bonito na estratégia, que segurança é um valor, que a gente precisa, com ações práticas, tá bom? Se é um valor ou se isso é tão importante para nós, como é que a gente bota isso na pauta do dia, né? Como é que eu boto dinheiro em todas essas linhas de ação que precisam ser feitas, né? Então, o comportamento não pode tudo, porque ele está sob a influência desse ambiente que tem um monte de oportunidades para serem esquadas, né? Realizadas. Então, a gente precisa ter essa ciência. O comportamento não é relacionado somente a quem está lá na ponta, né? Mas de toda a cadeia hierárquica dentro de uma organização. E é interessante a gente compreender que o acidente, ele é o grito. Então, a gente fala, nós precisamos ouvir os colaboradores, porque realmente precisamos. Às vezes não aconteceu um acidente, mas não é pela falta de acidente que aquele ambiente é seguro. Então, se ouve os colaboradores para trabalhar preventivamente, para que não se ouça o grito do acidente. E muitas vezes a gente acaba esperando que isso aconteça para se olhar para a segurança no trabalho, para se investir em algo relacionado a isso. Eu vou dar um exemplo. A gente fala o quanto que é importante a segurança psicológica e as pessoas serem escutadas. Aconteceu em uma empresa onde eu trabalhei que existia o caminho seguro que eles falam, onde a gente tinha que passar lá para ir trabalhar. E aquele caminho seguro, ele não era seguro. Ele tinha várias lajotas que estavam soltas. Quando chovia, ficava a poça d'água, a gente tinha que desviar. Ou às vezes a gente pisava a lajota, ela podia fazer com que você torcesse o pé. E a gente tinha uma ferramenta onde a gente relatava, né, essas condições inseguras que eles pediam que a gente fizesse isso. E a gente relatava. E assim, era bastante gente na empresa. Então o que mais tinha era relato com relação a isso. Eu saí de lá, antes de eu chegar já era assim, eu saí de lá, era assim. A esses tempos eu fui de novo nessa empresa e eu olhei que o caminho seguro realmente estava seguro. E eu pensei, nossa, né, que bom, cara, que bom que eles ouviram esses relatos e fizeram alguma coisa. E aí eu cheguei no treinamento e eu falei, olha gente, porque daí como eu tinha mais intimidade com os participantes que eu conhecia da época que eu trabalhei lá, falei, gente, que legal, né, eles fizeram aqui o caminho seguro bonitinho, pavimentaram, dele, não, deixa eu te contar, porque foi uma pessoa que tropeçou, caiu, quebrou a clavícula e por isso que eles estão fazendo, ou seja, não escutaram os colaboradores, precisaram do grito do acidente. Então assim,
entra naquilo que você falou de ok, vamos ouvir esses colaboradores, mas a gente não precisa só ouvir, a gente precisa escutar. E será que nós estamos fazendo esses reforços para que eles continuem falando, para que a gente continue promovendo essa segurança proativa? Ou eles vão falar e vão simplesmente ser ignorados dentro de tantas coisas que a gente precisa fazer nesse ambiente complexo, né? Então, assim, eu ouço muito e já ouvi muito de várias pessoas dentro da área de segurança no trabalho, batendo muito na tecla de que, ai não, é BBS, essa coisa de reforço, essa coisa de, sabe, de comando e controle, não funciona assim, os colaboradores não são cachorros, não pode ser feito desse jeito. E aí eu queria que você explicasse pra gente o que são esses micro essas coisas que a gente vai estimulando, esses microestímulos que a gente tem, para que as pessoas não confundam que isso é como se os colaboradores fossem ratinhos dentro da empresa, sabe? Ótimo, excelente ponto. Sensível, né? Especialmente olhando aí para a ciência moderna da área. E quando a gente fala sobre isso, né, desses micro-reforçadores que eu estou chamando aqui, e, por exemplo, né, do BBS, etc., a gente precisa entender que realmente isso foi muito prostituído, eu diria, né, dentro da nossa área, assim. Foi arrancado, assim, o cerne do negócio e transformado isso numa auditoria comportamental, né? Que a gente acha que está vendo alguma coisa em termos de comportamento, tá? Eu tive a alegria de escutar aqui a Ana Fermaton conversando com você e falando o quanto que para ela, dentro da empresa que ela trabalhou, isso foi marcante, né? Como que eles conduziam o processo de BBS lá, que é chamado de ORT, e que fui eu que implantei, né? Ela inclusive comentou aqui, a atuação ainda é muito reativa, infelizmente. É isso, né? E assim, eu trabalho com isso desde lá da época do comportamento, estudo aquilo que o Geller, né, que é o mentor da metodologia que eu trabalho, que é uma metodologia que desde sempre busca entender o que está por detrás, quais são os fatores de influência, o que existe nesse ambiente que pode ser melhorado para que meu comportamento, então, possa ser o mais adequado ou aquele que as pessoas esperam. Então, nunca foi uma busca de consertar a pessoa, né? Agora, existem ferramentas no mercado que, infelizmente, são assim, tá? Ou que quer simplesmente dar um tique ali, não pode, eu nem falo com a pessoa, né? Nem abordo. Então, por exemplo, eu vim da semana passada de visita a 2 clientes, os 2 clientes de mais de 10 anos que eu tenho, ambos falando o quanto as pessoas reconhecem a ferramenta que eu implantei lá atrás como uma das ferramentas que mais traz conexão e cuidado com as pessoas. Então não dá pra gente jogar o bebê com a água do banho, como diz a Ju, né? A gente precisa compreender que uma coisa sempre vai ter quem faz muito bem, com seriedade, com responsabilidade, e sempre vai ter os que engatam na onda da moda e acham que estão fazendo uma coisa que não estão fazendo, né? Sim. Então, quando a gente fala sobre isso e fica essa sensação de que estímulo-resposta, né? Bota a cenourinha e os caras vão... Não é isso, né? A gente tem um grande investimento hoje dentro da área de segurança, falando de comportamentos, que é um investimento em treinar pessoas, em definir padrões, procedimentos, regras, né? Em sinalizar as áreas, em fazer o caminho seguro, etc. Coisas mais superficiais e que guiam comportamentos, né, que estimulam naquela direção, ou que seja,
que são coisas que estão estimulando antes da pessoa ir para o trabalho em si, né? Antes de botar a mão no trabalho em si. Então, que a gente chama dentro da psicologia de fatores antecedentes, tá? Grande parte do nosso esforço hoje na área é aqui, é no esforço antecedente, são em ações antecedentes ao comportamento. Quando o cara está lá trabalhando, a PR é antecedente, a PT é antecedente, né? Tudo é antecedente ao comportamento, é uma análise prévia, etc. Durante o comportamento, enquanto a pessoa está trabalhando, é ela por ela mesma. E como a gente tem estudado, a segurança é um fator emergente na medida que a gente vai realizando o trabalho. Nunca vamos poder falar que o trabalho será seguro, né? A gente pode ter assim uma perspectiva de que a gente cumpriu todos os antecedentes, mas vai ser seguro, você me garante? Não. Só depois que a gente realizou, a gente olha para trás e diz, foi, né? E nesse sentido, quando a gente termina o trabalho, quando a gente realiza as atividades, é muito importante que a gente possa conversar, que a gente possa ter atenção voltada para o tema de segurança em relação a isso. O que foi bom, o que não foi, como que a gente fez isso acontecer, se teve algum problema, como a gente respondeu, como a gente solucionou essa questão de segurança, né? E é isso que eu estou chamando de micro-reforçadores diários. Não é você ficar lá com a cenourinha, né? Mas é esse acompanhamento, é esse demonstrar interesse para o tema de segurança, não só para entregamos, ufa, tá feito, né? E eu tenho tanta demanda aqui que eu não vou perguntar mais nada, né? Então, é isso, né? E obviamente que uma vez por ano a gente tem lá uma formalidade de uma avaliação de desempenho, onde obviamente devem estar consideradas as questões de segurança, com um feedback formal, elogios, reconhecimentos, promoções, etc., né? Mas quando a gente fala de gestão de consequências dentro do campo da psicologia, a gente está falando disso, de como que isso vai acontecendo no nosso dia a dia. E Kendra, quero falar algo ainda mais impactante. Às vezes, um olhar já é um reforçador ou um punidor, né? Você está ali, por exemplo, alguém te fez uma pergunta, você começa a responder e alguém te faz uma cara feia e imediatamente você repensa o que você estava falando, você dá um jeito de dar uma mudada no discurso. É igual quando você era criança, tava na rua brincando, você olha, tua mãe tá no portão com uma cara assim, ó. Você fica pensando, o que eu esqueci de fazer? Isso. É um reforçador. É isso, entende? Então, se você não fizer nada, os micro-reforçadores estão ali todo o tempo. Todo o tempo. Segundo a segundo, você tem aprovações para algumas coisas que você está fazendo e desaprovações para outras. O que são as minhas aprovações e valorizações no dia a dia, né? Então, sim, é isso que às vezes fica meio nebuloso, a gente não consegue perceber. E por que a gente não consegue perceber? Porque isso exige de nós. Isso exige uma atenção, um cuidado com o outro. Exige que eu esteja, né, presente, querendo escutar, querendo fazer com que as pessoas compreendam que isso é importante para mim, né? Não é fácil, tá? Sair do automatismo, não ter uma reação ruim quando eu tô vendo uma coisa que eu não gostei ou que não era para ser feito daquela forma. Isso depende de um autoconhecimento, depende, obviamente, de um ambiente que esteja me estimulando a fazer isso, né? Que eu possa valorizar, que eu possa enaltecer as pessoas que têm iniciativas de segurança dentro da minha área. Então, não tem nada a ver com essa ideia, né, que é uma falácia, sei lá, uma metáfora, né, que construíram, que bate o sininho e tal, que é os estudos iniciais da psicologia, da análise do comportamento. É muito mais complexo. E aí eu aproveito também para citar duas coisas, né? Muito inspirada, principalmente pelo Daniel Kahneman, que é lá
o psicólogo ganhador do Prêmio Nobel, também o autor do Nudge, que ganhou o Prêmio Nobel, que são pensadores e que são estudiosos da área da psicologia, da análise do comportamento. Se isso for uma verdade, eles estão errados, certo? Sim. Então, porque todo o construto e tudo que o Kahneman descobriu, por exemplo, que o nosso comportamento, ele não é simplesmente estimulado pela racionalidade, que é justamente isso que eu tô sinalizando aqui. Não adianta ter o treinamento, a regra, blá, 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 porque o nosso comportamento é muito guiado pelas nossas emoções. O que é uma emoção? É aquela cara que a mãe faz, né? E que te diz coisas sobre o teu comportamento, que guia o teu comportamento. É aquela palavra, né, que alguém diz e eu já entendi que não era para ter feito assim. Isso é muito mais natural e influencia de maneira muito mais forte o nosso comportamento. Lembrando que comportamento é uma parte da conduta humana. E além disso, né, além dessas inspirações de prêmio Nobel, eu também olho para a área clínica da psicologia e consigo ver que, por exemplo, os principais transtornos psicológicos que a gente tem hoje não, né, que existem e que são tratados no campo da da psicologia clínica, da terapêutica clínica, né, onde a gente tem mais resultados são nos protocolos relacionados ao behaviorismo, ao estudo da análise do comportamento. Transtorno de espectro autista tem excelentes resultados. Agora, você vai me dizer, mas eu sei que tem gente fazendo mau uso. Sempre tem, gente. Né? Sempre tem. Em todas as profissões. Em todas as áreas, em todas as profissões. Mas se a gente pega o estudo, se a gente pega a base, para depressão, para transtorno obsessivo-compulsivo, para uma série de transtornos psicológicos, existem maneiras e tratativas que dão muito resultados em termos de comportamento. Vai sanar o transtorno? Não, mas vai melhorar os comportamentos para que ele seja mais adaptativo àquela família, àquele meio onde essa pessoa convive. Perfeito? Uhum. Às vezes, o protocolo de tratamento, inclusive, é diferente, não é o mesmo para cada pessoa, né? Por quê? Porque a gente está olhando também para o sujeito que está presente ali, está olhando para a pessoa. E tudo isso, Kendra, eu acho que eu não falei ali na minha história, mas me levou também a voltar a estudar. Estou fazendo uma pós-graduação agora em OBM, né, que é a análise do comportamento organizacional. Então, como que a gente traz um pouco, a gente bebe dessa fonte, né, e traz esses conhecimentos muito atualizados da psicologia, da análise do comportamento, para dentro das organizações. Então, eu estou querendo voltar às bases, entender melhor tudo isso, para isso agregar ainda mais valor na minha prática. Que bacana, Deus, e é essencial. Tô olhando aqui, é quase 8 horas. E olha que eu nem consegui perguntar tudo, mas se você puder, eu continuo mais um pouquinho. Sim, tudo bem. Tá, perfeito. Eu gostaria de complementar falando o quanto é necessário a gente, quem fala sobre comportamento, realmente entender sobre o que é o comportamento. Por que isso? Porque talvez para as pessoas que sejam leigas nesse assunto, e principalmente profissionais que não são da psicologia, que a gente vê falar sobre comportamento dentro da área de segurança no trabalho, muitas vezes eles vão confundir, sim, achando que quando a gente fala de reforços positivos e negativos, quando a gente fala desse sistema de comportamento do ser humano, dessa relação dele com o ambiente, a gente vai estar falando de BBS. E vai muito além, porque primeiro, o BBS ele criou como é que eu posso dizer, essa resistência, porque agora ele é errado, né, e não pode, e ok, pensar desse jeito, mas quando a gente fala hoje,
principalmente na nova visão de segurança, que nós precisamos olhar o contexto, esses reforços estão dentro do contexto. E o ser humano, ele é um ser relacional. Então, ele vai se relacionar com as pessoas, ele vai se relacionar com esse contexto, ele vai se relacionar com o ambiente e com tudo isso que está reforçando ele, positivo ou negativamente. Então, é só um nome, gente, que nós utilizamos para conseguir dimensionar como que é isso. Então, assim, quando vocês ouvirem falar sobre reforço positivo e negativo dentro da segurança no trabalho, não excluam a ideia por achar que é BBS, porque vai muito além. É algo, inclusive, que a gente utiliza para explicar para vocês como que é essa relação do ser humano com o ambiente de trabalho dele. E quebrem esses preconceitos ou esses extremismos de que se tem uma coisa não pode ter outra, sabe? A gente precisa realmente compreender o comportamento, o contexto, as pessoas, e se nós fizermos isso de excluir algo, vai acabar que não vai ser uma nova visão, ainda vai continuar sendo uma visão tradicional, né? Então, que a gente possa ver isso através realmente, assim, de uma forma mais holística, valorizando todas as comunicações que estão vindo, a forma como que a gente fala sobre comportamento. E, Carla, uma das coisas que surgiu na caixinha que eu quero muito perguntar para você, e se você puder explicar pra gente, é que você explique para as pessoas. Eu poderia falar sobre comportamento aqui várias horas. E eu tô cheia de perguntas na minha cabeça, mas eu sei que a gente não pode ficar aqui tanto tempo, né? Então eu vou pular algumas perguntas que eu tenho para ti e vou fazer uma da caixinha para respeitar quem participou. Explica pra gente qual a diferença entre comportamento e atitude? Sim. Porque eu ouço falar comportamento inseguro, atitude segura ou atitude insegura. A gente tem bastante esses nomes dentro da área de segurança. Então, se você puder explicar pra gente. Tá. Antes de falar da diferença de comportamento e atitude, eu quero só dar um passinho atrás por isso que você está trazendo, né? Ainda falando da famigerada gestão de consequências, do reforçador, punidor, etc. Eu acho que no afã de a gente tentar dar uma resposta para o comportamento, muitas empresas foram muito na linha da gestão da consequência, como se a gente estruturar ali um passo a passo, etc., fosse resolver nossos problemas. A gente sempre está em busca de uma solução mágica, né? E qual é a questão? A questão é se a gente faz segurança ou se a gente quer influenciar o comportamento só pela punição, né? Só culpando e punindo quando alguma coisa errada acontece. Esse é o tema, né? Então, há que se ter muito cuidado quando a gente fala de gestão de consequências. Existe também estudos muito sérios que falam diferença entre, né, erro, violação, etc., como que a gente trata cada uma das coisas. Acho que isso também precisa ser uma definição e uma deliberação que cabe a cada empresa. Mas a gente não pode esquecer que, por mais que eu não tenha por escrito uma gestão de consequências, ela está acontecendo a todo momento na nossa organização. Perfeito. Tá? Então, isso que eu queria reforçar, tá? Isso acontece, queira você ou não, direcione você ou não, tá? E, obviamente, as novas visões vêm trazer esse olhar, que é um olhar assim, como a gente quer gerir as pessoas? Por essa via, dando porrada quando acontece algo, ou a gente quer dar as mãos e construir juntos essa capacidade de segurança? Entende? Então, eu acho que é um belo convite para a gente repensar. Ah, Carla, mas o que a gente faz com as regras pela vida, É uma outra perspectiva. A gente não está falando que a gente vai fazer gestão de comportamento só com isso daqui. Isso aqui é um elemento. E talvez seja um elemento importante, que quando a gente fala sobre essas regras pela vida, regras de ouro, a gente está falando de questões que já mataram gente e podem sinalizar que tem alguns comportamentos que realmente a gente não vai tolerar aqui dentro, tá? Então,
Eu acho que uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, e a gente precisa ir se aprofundando cada vez mais nessa temática, tá? Sim, Sobre. só antes de você continuar, só para complementar, eu não vou conseguir ficar quieta. Uh, a nova visão, ela tem algo que é muito interessante, que é a relação de você aprender com as pessoas e entender que os colaboradores, eles não são ocupados. Eles são solucionadores de problemas. Para que a gente possa acompanhar essa nova visão de segurança, a gente precisa capacitar a liderança, a gente precisa mudar a forma como que nós abordamos enquanto profissionais de segurança esses colaboradores, a forma como as ferramentas funcionam. Então, assim, é complexo e é muito bonito, mas isso também está falando sobre comportamento, e isso também está falando sobre gerenciar essas como que você falou? A gente poder fazer micro reforçadores diários, né? Isso, é exatamente sobre isso, gente. Então, uma coisa não exclui a outra, elas se complementam numa junção linda e bela que vai fazer com que a segurança no trabalho evolua cada vez mais. Então, que a gente possa realmente trazer esse olhar mais humanizado para a área de segurança no trabalho, que a gente capacite cada vez mais profissionais. Eu estou buscando me capacitar cada vez mais também para a gente conseguir como é que eu posso dizer, comunicar de uma maneira mais fácil isso que a gente está querendo trazer, para que as pessoas não precisem entrar em conflito interno ou quebrar a cabeça para compreender tudo isso que a gente leva de conhecimento. Então é muito importante, e a sua fala complementa tudo isso que eu acabei de falar também. Exato. E sobre essa diferença, né, de comportamento e atitude, a gente costuma diferenciar um pouco, Kendra, enquanto o comportamento ele é essa ação que eu tenho, que está muito influenciada pelo ambiente, pelo contexto, pelas minhas relações, pelo ambiente físico, né, essa relação. À medida que eu vou ampliando os meus repertórios, conhecendo coisas novas, coisas diferentes, praticando, criando habilidades, eu já sou capaz de escolher um pouco melhor os meus comportamentos. E aí, quando eu tenho, por exemplo, uma pessoa que levanta a mão, né, o grupo todo está fazendo a coisa lá igual, e eu levanto a mão e falo, epa, mas tem um problema aqui. É uma pessoa que já não está fazendo igual às outras. Ela está se destacando, porque ela tem um pensamento, ela tem, né, percepções, ela sentiu que tem alguma coisa diferente e ela tomou uma ação baseada nisso que ela está sentindo, percebendo de diferente naquele ambiente. Então, atitude é alguém que já é movido muito mais por um aspecto individual, né, por algo que ele pensou, que ele está sentindo e que ele vai agir na mesma direção. O pensar, o sentir e o agir estão alinhados quando a gente fala de atitude, né? É esperado, Kendra, né? E se a gente for fazer uma comparação, se a gente tem um grupo de colaboradores ali e tem um que sempre se destaca, né? Sei lá, eu posso, sei lá, trazer o café da manhã amanhã, eu posso assumir essa responsabilidade de fazer o checklist dos equipamentos e tal. Ele já está dando sinais de que ele é diferente dos demais, que ele tem algum comportamento, alguma ação que o diferencia. E normalmente a gente pega esses caras e a gente bota eles aonde? Na posição de líder, né? Porque eles começam a despontar ali do que a maior parte das pessoas fazem. Então eles assumem mais responsabilidade, eles demonstram uma análise crítica um pouco maior sobre o contexto que ele trabalha, né? Enfim, ele responde melhor a esses estímulos que a gente dá em termos de treinamento, de correspondência ali com o que é esperado. Então, a gente pode dizer que a atitude é um comportamento pensado, sentido, que está um pouco mais consistente
no repertório de algumas pessoas, tá? E normalmente essas pessoas, elas vão alçando posições que são posições que a gente espera, né, de ter como modelagem, modelação do nosso comportamento. São essas pessoas que a gente gostaria de ver trazendo os micro reforçadores diários ali para o nosso cotidiano e guiando o que é esperado da gente na nossa rotina de trabalho, né? Então, acho que deu para entender essas diferenciações? Sim. Uhum. Eu consegui, não sei, o pessoal comenta aqui se conseguiu entender, mas eu consegui entender. Legal. É porque eu li bastante também o blog da Única que fala. Inclusive, fica a minha indicação aqui. Ótimo. Carla, infelizmente já são 8h05 e eu gostaria de te fazer muitas perguntas, assim, várias perguntas, conversar com você sobre vários temas. E infelizmente, né, a gente não vai conseguir, mas te convido para uma próxima, quem sabe futuramente você volta aqui pra gente conversar mais e quem sabe eu consiga lhe ver, né, porque não foi fácil saber, estou aqui com o computador. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem pro pessoal aqui, porque esse espaço é pra gente ter uma troca, né? Então eu tô fazendo isso em todas as lives no final, pedindo para que os convidados deixem a sua mensagem e também para que você divulgue seu trabalho. Para que eles entendam aquilo que você faz, o que você está oferecendo aí pro pessoal. Eu acho que a gente... Uma das coisas importantes e que eu acho que está muito presente no trabalho da Ju é que conhecimento não garante comportamento, né? Então, muitas vezes a gente quer atuar em relação ao comportamento, dando mais treinamento, revisando procedimento, inserindo temas de DDS, e não é só isso. Eu acho que esse é o grande alerta que eu venho trazer, né? Comportamento, se ele é impulsionado pelo contexto, se ele é fruto do meio, eu preciso entender como está esse contexto e esse meio físico, processual, relacional, né? E isso lá desde o número 1 da empresa até o chão de fábrica, tá? Existe um ambiente relacional que está presente lá no grupo gerencial. Qual que é esse contexto? Para o que a gente olha? Né, como grupo, porque vem lá de cima e vem descendo. O que é interessante lá para os olhos do número 1 vai ser interessante para os demais. Então, como que a gente pode tornar isso cada vez mais visível, mais presente, desde lá do número 1 da empresa, nas tomadas de decisão de cada um, em áreas críticas da empresa? Não é o comportamento do operador, mas e o comportamento do cara da área jurídica que está assinando os contratos, né? Qual é o ambiente que a gente está estimulando para que esse cara faça um contrato que privilegie a saúde e segurança das pessoas envolvidas e das nossas pessoas que vão receber o serviço ou o produto? Então, você vê que é algo que permeia, como eu falei, toda a organização, todos os contextos, e que a gente, Kendra, saia da superficialidade, né? Não caia em qualquer modismo, porque estão dizendo que agora não é mais o comportamento, então eu jogo tudo no lixo que eu já fiz. Cuidado, gente, né? Cuidado. Analise, veja que ganhos isso está trazendo para a tua empresa. A Ana Cristina também trouxe uma mensagem maravilhosa no Summit. A gente gera milhões de dados na área de segurança. Como é que a gente está analisando isso? Como é que a gente está gerando retroalimentação desse sistema, gerando dados mais consistentes para tomadas de decisão? Isso é puro comportamento. Como que eu retroalimento com base naquilo que eu já sei? Então, a gente tem uma caminhada muito longa em termos de comportamento. Isso nunca vai acabar. O comportamento humano está aí, né? Quer a gente queira ou não. Então, a gente precisa se dedicar a estudar. Eu estou estudando de novo, eu quero ser boa naquilo que é básico do comportamento para cada vez mais ajudar, contribuir para os meus clientes aí poderem ter melhores resultados, né, no seu dia a dia.
O meu trabalho, Kendra, é um trabalho de consultoria, é um trabalho de aprendizagem organizacional. Como eu falei, eu não consigo muito repetir fórmula, eu tenho algumas jornadas online, né, principalmente que fala sobre comportamento humano, sobre DDS, sobre essa formação para os times de EHS, porque eu acho que dentro da nossa área a gente tem muita oportunidade de entender melhor comportamento, mas eu nunca proponho a coisa às cegas, eu sempre gosto de escutar as pessoas e falar, o que está acontecendo aí? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui que cabe ou se a gente tem que desenhar uma coisa para você. E eu desenho muita coisa. Eu faço muita Sim. coisa. E de diferentes aspectos, assim, né? E, como eu falei, estou fazendo uma grande revisão da minha marca para a gente lançar aí ano que vem com algumas novidades, então, porque vai ser a comemoração de 10 anos. E estou sempre estudando, né, querendo beber aí de várias fontes, com tanta gente boa que a gente está vendo no mercado hoje, trocando, compartilhando. Como diz a Juliana, esse é o mundo que eu quero viver. Né? Sim. Então é isso. Ai, Te agradeço incrível. muito, tá? Por esse convite, por essa oportunidade. Espero que tenha agregado valor para as pessoas que estão assistindo. E eu estou sempre às ordens para bater um papo, tomar um café virtual, presencial, para a gente poder partilhar. Ai, muito obrigada, Carla, por todo o conhecimento que você partilhou aqui com a gente, por ter aceitado o convite, pelo seu trabalho, porque o seu trabalho faz muita diferença dentro da nossa área, que a gente possa disseminar isso cada vez mais. Te agradeço por essa mensagem, por tudo que você falou aqui sobre comportamento. Eu tenho certeza que agregou muito conhecimento para todos que acompanharam a gente e para quem não pôde acompanhar, vai ficar salvo aqui no meu perfil. Então, depois é só entrar aqui e dar uma olhadinha na live. E pode ter certeza que eu vou te convidar para as próximas séries, né? Hoje a gente está fazendo a série de Segurança em Foco. Mas se tiver outras temporadas, eu tô começando a falar assim, se tiver outras temporadas, pode ter certeza que eu vou te chamar, porque a gente pode falar sobre tanta coisa. Comportamento é um tema muito grande e que precisa ser explorado da maneira correta dentro da segurança no trabalho e dentro de qualquer outra área. Então, é assunto que dá para render horrores aqui. Mas muito obrigada mesmo por se dispor a conversar com a gente, viu? Tá legal. Eu que agradeço. Obrigada a todos. Uma boa noite, tá, gente? Boa noite. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.